Você está preocupado com o que vai acontecer no mercado americano, com o seu portfólio, com seus investimentos nos próximos dias ou nas próximas semanas? Não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os níveis que você precisa ficar de olho para entender a dinâmica do mercado e o que vem pela frente. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno, Clube do Investimento USA, e esse canal e esse vídeo foram feitos especialmente para você que quer aprender a navegar o maior e o melhor. Yes, eu sei, eu moro aqui, eu faço isso a vida inteira no mercado americano, por isso que eu sempre falo que é o maior e o melhor, mas é o maior, é o melhor mercado do mundo, mercado que dá mais oportunidades, e mesmo em momentos onde o mercado fica um pouquinho mais fraco, como que está parecendo que está começando a acontecer, ainda é um mercado de oportunidades. Por isso, você quer realmente aprender sobre o mercado americano, considera subscribe para o nosso canal, aperta também no sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like, divide essa informação com aquele seu amigo que quer aprender mais, porque hoje, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são bastante importantes. A primeira coisa é que o mercado financeiro ele dá oportunidades independente das condições. A gente estava... vocês estão vendo esse trade que eu estou colocando para vocês aqui, foi um trade que a gente fez curtinho. Eu comentei ele, inclusive, em mídias sociais, porque esse estoque NVIDIA, conhecido de vocês, estava num suporte técnico muito forte, dentro de uma região, um trade range. A gente entrou long, a gente entrou com o ETF alavancado esperando que ele subisse, ele de fato subiu. Nessa estrutura técnica, a gente não estava tentando interpretar o que ia acontecer com o CPI, que veio abaixo das expectativas, ou o PPI, que veio acima das expectativas, o mercado subiu um dia, caiu no outro, começou a ficar bem mais volátil, e esse trade deu excelentes resultados para a gente. E no dia seguinte, a gente pegou um outro trade baseado no Nasdaq Triple Qs, o ETF acompanha o Nasdaq, só que a gente fez o contrário, a gente pegou o ETF alavancado com ele caindo para baixo, entre outros trades que a gente fez nos últimos dias, e conseguiu excelentes resultados. Mas o ponto disso é que dá para você ficar, se você se mantiver objetivo na sua leitura do que está acontecendo no mercado financeiro, é muito mais fácil de você se preparar. E agora, o que eu acho que é super importante, é válida a razão que eu quis fazer esse vídeo, é porque depois que a gente teve, que é mais do que normal, um bull run tão forte, a gente pode estar chegando num topo, pelo menos momentâneo, e é mais do que normal essa dinâmica do mercado, é como respirar. Você respira, inspira, ele inspirou e agora está na hora de dar uma descansada. Pode ser isso que está acontecendo, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês níveis técnicos, preste atenção, níveis técnicos onde, se o mercado começar a cair, e eu estou usando o SPY, o ETF acompanha o S&P 500 nesse vídeo, se você vê isso acontecendo nesses níveis que eu vou estar descrevendo para vocês, isso tudo está dentro da normalidade, tá? Do que a gente espera de uma correção menor ou de um pullback. Tudo normal, faz parte da estrutura técnica do mercado, da estrutura histórica, apesar de a gente estar num período mais bolas para o mercado. Abril, pelo menos a sazonalidade de abril é mais bolas, mas independente disso, existem níveis que, se eles voltam, se o preço voltar, o price action voltar para esses níveis, tudo normal, nada para você se assustar. Agora, se certos níveis forem perdidos, aí a história muda, aí a gente precisa ficar um pouco mais defensivo, a gente tem que começar a repensar que tipo de portfólio que a gente pode começar a adaptar, ou que tipo de estratégia de hedge. Eu vou estar fazendo novos vídeos sobre isso. Se você gostar, fica até o final também, deixe seu comentário com algumas coisas que vocês querem ver, que eu tento trazer para vocês. Sem mais delongas, vamos ao vídeo, porque esse vídeo vai te ajudar a permanecer são, dormir com a sua cabeça tranquila, sabendo que níveis que estão dentro da normalidade e que níveis a gente tem que começar a olhar de outras maneiras. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. De novo, chill. Não se preocupe, vai ser super fácil, beginner friendly. E esse vídeo, ou seja, beginner friendly, vai ser fácil para quem está começando e vai te dar um excelente framework para os próximos meses. E, de novo, eu estou fazendo isso com o mercado aberto. Sexta-feira eu já pendurei a chuteira por hoje. Tá muito bom. Vou explicar para vocês, só para vocês entenderem. Por que tem esse bichinho simpático aqui? Esse aqui é o nosso Smart Bear. Eu fiz um novo, tinha um novo que eu botei lá pro clube. Para a gente entender o seguinte, a gente estava num run muito forte. Ou seja, a gente estava num bull run, dentro de uma estrutura de bull market, a gente chegou aqui no topo e a gente praticamente não teve nenhum tipo de pullback, nenhuma volta, o preço continuou subindo. A gente teve algum momento aqui no comecinho do ano, em janeiro, a gente teve mais uma vez um pouquinho em fevereiro, que foi um período um pouquinho mais turbulento para o mercado. De novo, a gente teve bem pouquinho aqui no finalzinho de fevereiro, e agora a gente está consolidando, a gente está dentro do que a gente chama de um trade range muito simples de você perceber. E aqui em cima estão os Smart Bears. O que isso quer dizer? Quer dizer que as instituições, quem espera, quem lê a estrutura do mercado, quem não tenta antecipar o mercado, que geralmente são realmente, como eu disse, as instituições, estão aqui esperando para short esse mercado. Foi exatamente aqui que eles atacaram e a gente começou a ficar um pouco mais bearish a partir dessa segunda metade agora do comecinho desse segundo quarter.
desse segundo trimestre, que é onde geralmente a gente tem um mês mais bullish em abril. A gente não está vendo isso, a gente está vendo um pouquinho mais de pressão de venda. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o seguinte: a gente está dentro desse range. Isso aqui é um gráfico diário do S&P 500 através do SPY. É um dos ETFs principais, é o ETF que eu faço trade, a gente faz trade com ele lá no clube. A gente percebeu algumas coisas aqui, ficar bem claro para vocês. Eu vou falar para vocês os números, então vão anotando aí. Que por volta de 524, 525 dólares é o topo desse range, dessa região, onde era muito mais lucrativo e com chances, minimizando o risco de você tentar short o mercado, você ir contra o mercado aqui em cima, e a base desse range está por volta de 510, 512 dólares. Hoje, sexta-feira, para ser preciso com vocês, são 2h40 da tarde. A gente está começando a ver esse candle de hoje, essa vela de hoje. Deixa eu tirar o urso aqui por um minutinho, vai aqui para cima. A gente está começando a perceber que esse price action está abaixo, está fechando abaixo do range. Isso não quer dizer necessariamente que a gente vai começar a breakdown ainda. A gente precisa de follow through. Follow through nada mais é do que continuação desse movimento. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês nesse vídeo, que para você não se assustar se acontecer das duas uma, a gente voltar a retestar esse fundo e depois continuar caindo. Deixa eu tentar fazer isso aqui de novo com essa seta aqui. Acho que ela está numa cor. Deixa eu fazer um zoom, porque esse vídeo vai ajudar vocês podem ter certeza. Então não se assuste se ele fizer isso para continuar caindo. É uma coisa que pode acontecer. E a segunda coisa, vou tirar essa seta, só para vocês entenderem a dinâmica, eu não vou falar de suporte e resistência nesses níveis ainda. Ou ele voltar e testar nas próximas semanas. Lembram-se que em termos de sazonalidade, abril é um mês bolas para o mercado, então isso também é uma possibilidade. Agora, com o price action de agora, desse momento, claro que essa é a possibilidade menos provável, a mais provável, eu vou repetir, é que a gente, das duas, a gente continue caindo na semana que vem, ou a gente volte para testar o fundo desse range para a gente cair mais. Guardem isso. Primeira coisa. E isso que a gente precisa começar a pensar a partir de agora é o seguinte: até onde essa queda do mercado, essa queda desse price action é saudável, é normal, é natural, faz parte do grande movimento do mercado, ou a gente pode começar a pensar um pouquinho mais em algum tipo de deteriorização para o mercado financeiro. Vou marcar algumas coisas aqui. Quero marcar com vocês aqui esse gap. Isso aqui é um gap que aconteceu, vou puxar a data exatamente, vou deixar ele marcado aqui nesse meu gráfico. Ele aconteceu do dia 21 para o dia 22 de fevereiro, a gente teve esse gap, ou seja, nesse dia o mercado fechou nesses níveis por volta de 497 e abriu no dia seguinte em 504. Então a gente tem um gap que pode ser preenchido, seria mais do que natural. Tem um gap hoje que possivelmente vai ser preenchido quando esse candle fechar. Então deixa eu dar para vocês algumas probabilidades aqui que você precisa prestar bastante atenção. Deixa eu mover esse gráfico um pouquinho mais para cima, para a gente entender coisas que são muito importantes, não pouco importantes, para você não se assustar e você ter o melhor tipo de resultado possível que você pode ter. Acredita em mim, você pode. A gente tem lá no clube constantemente. Deixa eu fazer um seguinte aqui. Vou trazer para vocês aqui, se você não está familiarizado com esse conceito, isso aqui é um Fibonacci Retracement, nada mais é do que um indicador técnico que ajuda a gente a ter uma ideia de níveis. Eu não sou um grande proponent de Fibonacci, mas eu gosto de usar quando tem algum tipo de convergência. Vou deixar esse Fibonacci aqui e mostrar algumas coisas para vocês aqui. O que vai acontecer nos próximos dias a gente não sabe, mas dentro da normalidade, dentro do que é saudável, dentro do que a gente pode esperar de simplesmente um pullback, algum tipo de correção menor, vou botar essas setas aqui para vocês. Se o price action cair e vir preencher esse gap por volta de 497, mais do que normal. E não quer dizer necessariamente porque eu estou fazendo uma seta reta que isso vai acontecer, possivelmente isso vai ser, como geralmente você está vendo aqui, é uma ondulação, ele sobe e desce. Outra coisa que seria mais do que natural, ele testar algum desses, existem outros suportes, eu estou só botando os majors, os mais importantes, por volta de 491 dólares, mais aqui embaixo, por volta de 480, e esse aqui, presta bastante atenção, porque esse aqui por volta de 480 dólares, ele não só é esse nível de 38,2% de Fibonacci, que é um nível importante para a gente observar, mas ele também, essa linha aqui, é a mesma linha, se eu traçar ela, do último topo
do all-time high do ano de 2021, 22. A gente está bem nesse como suporte aqui. Então, se a gente voltar, mais uma vez, por volta de 480, não, mas Bruno, tem que ser 481,32 centavos. Eu sempre digo que I don't nickel and dime myself, você não deveria fazer isso, eu acho que é muito mais importante você entender a região do que os centavos, é irrelevante os centavos nesse momento, mas esse nível de 480 é bastante importante, porque esses importantes funcionam da seguinte maneira. E um outro nível que seria saudável, normal, faria parte de um retracement, é até por volta de 466, e esse 466, além de ser um suporte considerável, um suporte mecânico, um suporte técnico aqui, ele também é o retracement de 50% do Fibonacci, que geralmente são 2 pontos onde o mercado, onde os estoques, onde os ativos tendem a voltar. Mas o que isso quer dizer na prática para a gente? Quer dizer o seguinte, vou fazer com um desenho diferente. Quer dizer que qualquer um desses níveis aqui, qualquer um deles, a gente pode ter price action, voltando aqui, ou aqui, ou aqui, ou até aqui, testando e começando a voltar. Então, mais uma vez, eu vou repetir mais uma vez para ficar bem fácil para todo mundo. Primeiro nível para a gente ficar de olho, por volta de $512, é o fundo desse range que a gente está perdendo hoje, na sexta-feira, um pouquinho antes das 3 da tarde. O próximo principal é esse gap por volta de $497, $498, que vai ser preenchido. Gap, geralmente a gente fala preciso, mas só para você ter uma ideia, $497 é um bom nível para você entender que desse ponto o S&P pode começar a voltar ao SPY. Mais embaixo, além desse suporte, eu vou passar esse suporte direto aqui, só para a gente entender, porque você começa a perceber que qualquer tipo de teste de suporte nessa região e retorno é normal, saudável, esperado. E a gente tem esse aqui mais embaixo, que além de ser um gap que vai ser, perdão, um gap que vai ser preenchido, não. Vai ser essa região de 480, porque é o suporte de all-time high lá de 2021 e também esse nível de 38%, também saudável, pode bater aqui, e mais embaixo, esse nível de 466, que também é o retracement de 50% do Fibonacci. Ou seja, qualquer ponto que o SPY, isso vai ser um dos melhores representativos do mercado como um todo, testar e voltar, é tudo normal. Normal. É simplesmente interpretação de price action, você pode trade isso aqui, você pode considerar a compra de alguns estoques que você realmente tenha interesse quando isso acontece, mas isso é normal, comportamento normal, e não invalida isso. Não invalida o bull market que a gente está. Continua super válido. Tudo normal. Agora, quando que essa coisa pode começar a se deteriorar? O que pode fazer com que isso tudo mude é o seguinte. Se a gente começar a perder certas médias móveis, eu vou botar para vocês aqui, obviamente que se você não entende tecnicamente o que significa, mas deixa eu só deixar bem claro para todo mundo, para ser bem assim fácil você entender, são pontos de suporte baseado no preço anterior do estoque, de onde que o estoque vem em termos de variação de preço, que são relevantes para a gente aqui, no momento que a gente está vivendo. A gente quer saber o que aconteceu no passado, para a gente ter um ponto de referência que pode acontecer no futuro. Enquanto a gente estiver nessa região, que eu falei, de 466 para cima, tudo normal. Abaixo disso, você tem que começar a tentar interpretar isso de um jeito melhor, por quê? A gente tem a média móvel de 200 dias aqui, por volta de 466, ou seja, um teste, o que a gente chama de um overshoot, uma queda, imagina uma queda mais profunda até aqui, e um retorno não sairia da normalidade, onde o negócio começa a ficar esquisito, estranho, e até lá a gente vai ter que reavaliar, se a gente começa a ver consistentemente o preço drifting caindo aqui para baixo. Deu para entender? Simples, rápido, fiquem com isso em mente. Anotem esses níveis que eu falei para vocês, vou repetir mais uma vez, agora, por volta de 412, a gente está perdendo esse nível, a gente está testando uma média móvel de 50 dias, que é importante, não está completamente resolvido, o dia não acabou, número 1. E número 2, a gente quer follow through, a gente quer mais informação amanhã. A gente tem essa região, esse gap para ser preenchido em 498 mais ou menos. A gente tem mais aqui embaixo, que eu acho que é mais importante, por volta de 480. E, por último, por volta de 466. Anote esses níveis, olha, volta para esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês no futuro. Considere também subscribe para o nosso canal se você quer aprender mais sobre o mercado americano.
e deixa o seu like, divide esse vídeo com seus outros amigos que também têm interesse em aprender mais sobre o maior e melhor mercado do mundo que dá essas oportunidades. E eu vejo vocês depois, na próxima.